Olá, seja muito bem-vindo a um novo episódio do Piscina Quarta. Estamos no 11º episódio, hein? Começando aí 2024, com muitas reflexões. Já assistiu um novo vídeo que saiu ao ar na quarta passada? Procura ali que tu vai achar. E hoje é sobre um tema que nós já falamos em algum momento e resolvemos trazer e aprofundar porque ficou muita coisa para falar sobre relacionamentos no segundo episódio que nós tivemos. Então, hoje estamos só nós três, no Piscina Quarta, né? Porque a Leonara está, como bem dizemos no último episódio, se tu assistiu, tu sabe, lá nas Malvinas, curtindo suas merecidas férias. Então ela pode nos deixar um comentário aí de como tá as férias, quando ela nos assistir lá nas areias brancas e mar transparente, azulado e na rede. Então, né, Leonara, já deixa o comentário como é que tá aí. Bom, falando sobre relacionamentos, o título do podcast de hoje, como vocês já viram do episódio de hoje, é Casais Fortalecem um ao Outro. Casais bem-sucedidos. Casais bem-sucedidos fortalecem um ao outro. Pensamos nesse tema para trazer o quanto que é importante um casal ter uma ritmicidade, que eu vou falar daqui a pouco. E, antes disso, vou passar, né, o meu nome é Gabriel Blasquez, vou passar para a Ana, né? Para quem não sabe, eu e a Ana somos casados, então nós temos uma certa autoridade para falar sobre relacionamentos, porque falamos isso muito sobre o nosso relacionamento, então vamos trazer um pouco para vocês. E antes disso, antes de eu passar para ti, eu tenho que falar dos nossos apoiadores que acreditam no nosso projeto. Ao Fluir Alegrete, com 2 novos profissionais, estamos chegando na casa de 15 profissionais, está situado na rua Coronel Cabrita 266. Só acessar o Instagram do Fluir, @fluir.alegrete, lá na bio. Tem todos os serviços e profissionais prontos para te atender. Está chegando uma psico nova, que eu ouvi boatos que vai estar aqui durante as férias da Leonardo. A Emanuele, nós já convocamos ela, a princípio, para o episódio da semana que vem ela vai estar aí. Vamos ver se ela vem. A Daiane também, que é a TO, terapeuta ocupacional, está chegando. Tem vários profissionais lá. E o Quinta da Aurora, um mercado que fica ali, vizinho nosso, no Fluir. Tem várias das nossas ideias, como a gente sempre fala aqui, conversamos lá, tomamos o melhor café da cidade, um ambiente super agradável, o pessoal tá pronto para receber vocês lá também, tá na esquina com a Venâncio, com a Coronel Cabrita ali, também segue o Quinta da Aurora nas redes sociais, existem vídeos muito legais. E a agência Dom Pássaro, do Gabriel, que faz toda a edição, trabalha, né, nos nossos vídeos, faz esse trabalho incrível de divulgação das nossas redes sociais. Então, a agência Dom Pássaro também segue lá, que eles têm bastante conteúdo. Agora, feito o merchan, sobre relacionamentos, casais bem-sucedidos, o que tu tens para falar, meu amor? Que amor! Bom, eu sou a Ana Tolfo, sou psicóloga lá do Fluir. Quero começar mandando um beijo para Leonara, que está de férias. Logo ela retorna. Acho que ninguém acreditou que ela tá nas Malvinas ainda, né? Ela disse que vai o ano que vem pra lá, mas ela não tá nas Malvinas. A pessoa, na verdade, eu nem sei onde ela tá. Eu não perguntei pra ela. É um segredo. Só ela e o Marcos sabem onde eles estão. Vamos falar então de relacionamentos. Poderíamos ter convidado o Pedro para compor hoje o quarteto. Mas vamos lá, vamos falar de casais bem-sucedidos fortalecem um ao outro. Acho interessante a gente comentar, quando a gente fala nesse título, que me vem à cabeça, o primeiro ponto é a gente ter conhecimento do quanto é impactante quem tu se relaciona na tua vida. Né? O quanto isso é impactante. E às vezes eu acho que as pessoas não têm um certo cuidado ao olhar para isso, né? Ao entender que, bom, quem eu vou escolher para estar ao meu lado, porque sim, é uma escolha, né? Lá no primeiro episódio sobre relacionamentos a gente falou da questão, né, até mística do amor romântico, da metade da laranja.
Então a gente escolhe com quem a gente se relaciona, e é importante reconhecer o impacto que isso tem, né? Porque quem a gente se relaciona é ambiente, né? E ambiente é algo que traz, eu diria que a coisa que mais traz impacto na saúde mental de qualquer pessoa, né? Nós trabalhamos com o Winnicott, né, que é um psicanalista. Se tu for estudar neurociência também, tu vai encontrar que o ambiente no qual se está inserido, ele traz muito impacto, traz muita influência para como a gente vai ver a vida e como a gente vai viver a vida. E aí eu queria chamar atenção para essa faísquinha, assim, porque quando a gente pensa de relacionamentos, a gente sempre pensa no amor, no gostar. E não é que o amor e o gostar não sejam importantes, é muito importante. Mas pode até parecer meio duro dizer isso, mas eu digo para os meus pacientes que, olha, só o amor, o gostar, ele não é suficiente. Eu gosto, mas eu gosto daquela pessoa, eu gosto dele, eu gosto dela. Beleza, mas às vezes o gostar não é suficiente. Às vezes o gostar não é algo que te faz bem. Perfeito. E aí passo a bola pra Carol pra gente ir compondo. Então, olá, eu sou a Carol. Que engraçado, né? Um casal e uma psicóloga que atende casais. Então, né, já dei uma brecha, né? Vai Eu rolar acho mais. que, né, eu acho que ficou legal, né? Porque eu vou trazer também a minha experiência, assim, de tudo que eu escuto também na clínica, que eu sempre digo, eu aprendo muito com os meus casais também. Mesmo eu tendo toda a minha parte teórica, a prática muito vivida por eles, né? Assim, porque eu encontro casais que estão, a minha idade, já se relacionando às vezes, né? Isso que tu falou, Ana, assim, eu sempre penso, e é uma coisa que eu trabalho tanto na terapia de casal, como na psicoterapia, que é qual o impacto do seu parceiro na sua vida. É impacto positivo, é impacto negativo, e eu sei como dói ter que assumir que às vezes o impacto negativo é muito maior, né? E aí eu acho que a gente entra bem no nosso tema, que é esse fortalecimento, é esse casal sucedido ou não, né? E eu acho que é importante também a gente agora iniciar num gancho já no que é o sucedido primeiro do que o fortalecimento, né? Pra não ocorrer um erro assim, tá, mas sucedido é bem financeiramente, eu diria que bem sucedido muitas vezes é alguém que consegue olhar para o parceiro e escutar o parceiro. Sucedido na parte de conseguir se comunicar, né? De estar ali presente, né? Pode estar passando por dificuldades financeiras, mas consegue olhar no seu parceiro e ver ali realmente uma pessoa parceira. Não sei se te interrompi. Tá. Aí, né? Porque eu acho importante. Tem outra questão que para um relacionamento ser saudável tem que ter fidelidade. E aí a fidelidade... Depende do relacionamento. Não, fidelidade. Tem que ter. Ponto. A fidelidade vai depender do contrato que se tem com o casal. Né? Pode mudar, né? A fidelidade pode ser até, no meu ver, muito organizada, né? Por exemplo, para alguns casais, só para ver se a gente entendia, assim... ter um contato com outras pessoas, o sexo, por exemplo, pode, mas não pode troca de carícias, por exemplo, de apelido. E esse é um tema bem pra gente, talvez, assim, tá, mas como assim? Mas é fidelidade, porque eles têm um acordo. Exato. Ser fiel ao acordo. É tudo que não rompe o contrato. Combinado. Porque o casamento, no pragmático, é um contrato. É o contrato verbal que se faz com o cônjuge e também o assinado, né, lá no registro civil. E olha que falha. Tu acha que todos os casais fazem acordo verbal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Aí que tá, eu acho que sim, mas às vezes não é bem delimitado, não é bem demarcado. Às vezes é de qualquer jeito. Às vezes é nas coisas que vão acontecendo e não sentar e conversar sobre essas questões de limites. E aí eu não estou falando que a fidelidade tem a ver necessariamente com monogamia. Tem a ver com o contrato. Se tem um contrato de monogamia,
Por exemplo, eu e a Ana temos esse contrato. Qualquer coisa que fugir disso é uma traição. Ponto. Não tem mais. É isso e deu. Agora, tem casais, nós conhecemos casais, se atende a casais que se tem um contrato diferente. E se isso funciona, tudo bem. Só que a fidelidade, ao meu ver, é um fator imprescindível para a relação. De saber quanto que o parceiro ganha, aonde se gasta, e aí não tem a ver com controle, tem a ver com liberdade. Bem pelo contrário. Se tem a questão de tranquilidade de que se atrasou 20 minutos não se está atraindo, porque pode ter acontecido alguma outra questão. Se tem essa questão de segurança dentro do relacionamento, e eu não consigo ver relacionamentos saudáveis sem isso. É uma coisa... Total. Eu acho que quando eu penso em relacionamento, a primeira coisa que me vem à cabeça é estar disposto a construir junto. Ponto, né? E aí eu acho que ao longo da vida se constrói coisas diferentes, né? No namoro adolescente, por exemplo, tu não vai querer construir com o teu parceiro uma casa para vocês morarem. Porque talvez isso já seja uma questão um pouco mais adulta, né? Mas tu vai querer construir uma parceria de passeio, de sair, de conversar, né? Então, ao longo da vida se constrói coisas, né, diferentes. Então, eu sempre penso nesse construir junto, estar aberto a construir junto. E o quanto é importante esse entendimento. Porque às vezes no namoro não se tem esse entendimento de construir junto. Eu me relaciono, eu troco afeto, eu transo com essa pessoa, mas eu não construo junto. Né? Não sei se faz sentido o que eu tô falando pra vocês, mas eu não me disponho a construir junto. Então eu não partilho, porque isso que tu tá falando, e pra gente pode ser muito natural, né? Porque a gente conversa muito, eu e o Gabriel, a gente conversa muito. Como tá, como não tá, o que tá rendendo, o que a gente tá fazendo de certo na rotina, a gente conversa muito, a gente compõe muito. Mas para muitos casais isso não é natural. É a minha vida, é a tua, e existe um espacinho que a gente convive. Tem um familiar da Ana, uma familiar da Ana, que um dia a gente estava falando sobre a questão financeira, né? Eu não lembro o que era necessariamente. E aí a gente comentou que nós temos uma conta conjunta e os ganhos são do casal, porque esse é o acordo que nós fizemos. Nós não temos contas paralelas, nós não temos investimentos paralelos. É do casal. E essa parente da Ana olhou pra ela e disse: minha filha, não faz isso na minha frente, tá? Minha filha, não faz isso. Ela tem as experiências dela, ok? Só que isso é um acordo entre eu e a Ana. Eu não vou ficar lá controlando o que a Ana gastou e tampouco ela. Só que se a gente vai comprar, vai fazer alguma compra, pergunta: o que tu acha? Será que dá pra fazer agora? Será que mais adiante? Isso é um processo natural. Qualquer coisa que fugir disso, se está fora do nosso contrato, se está fora do que a gente pré-estabeleceu. Só que isso foi uma construção de anos para chegar até aí. Hoje a gente tem um horário para planejar as coisas da casa, do consultório, dos projetos, da parte financeira, dos nossos momentos de lazer. Se tem isso tudo. E não que os casais precisam fazer exatamente o que a gente faz, mas precisam ter uma estrutura que comporte as suas necessidades de falar sobre as demandas. Por exemplo, tu e o Pedro devem ter momentos de: olha, o que nós vamos fazer? Vamos organizar isso, vamos investir nisso, vamos mudar alguma coisa na rotina para favorecer a gente. Isso é um processo natural de qualquer relacionamento. Às vezes eu até fico pensando se não é difícil pra ele namorar uma terapeuta de casal. Porque eu sou muito da conversa, assim, né? Tipo,
noto, né, um comportamento diferente do Pedro, e vou falar, porque ele vai ficar bem tranquilo com isso, assim, eu vou lá, tá, e o que tá acontecendo? Né, tu tá bem, eu adoro o Bernardo, assim, tu tá bem, assim, eu chego bem perto dele, assim, se a gente tá com outras pessoas juntos, tu tá bem? Faço, né, um sinal, e aí, Pedro, tá tudo bem, aí eu já conheço alguns detalhes que fica pra depois, assim, né, mas sim, eu e o Pedro, a gente tem essa parte também da conversa, né, e a gente tá também um bom caminho juntos, assim. Hoje eu e o Pedro, a gente mora em cidades diferentes, que isso é um desafio que muita gente não entende, questiona muita coisa também, né, tipo, como é que vocês estão, né, questiona muito, né, e só que eu acho também que aí vale pontuar, antes da minha vinda pra Alegrete, a gente sentou e conversou, mais de uma vez, né, porque eu precisava ficar segura e o Pedro também precisou ficar seguro dos nossos acordos de como a gente faria, né, parte financeira, parte de se ver, né, como a gente daria conta disso tudo morando em cidades diferentes. Então imagina só, não foi numa conversa. E hoje ainda a gente tem que sentar em alguns momentos, né, pra sentar e conversar e revisar algumas coisas que precisam ser modificadas, mas, né, dando uma ênfase muito a esse acordo que o Gabriel fala, como ele é importante e ele, tudo bem ser revisado ao longo do relacionamento, assim, as pessoas acham que é aquilo e pronto, só que esquecem que a vida vai mudando, e o relacionamento precisa se adaptar a cada fase da vida. Então, o meu relacionamento quando eu estava na faculdade era o meu relacionamento comigo formada, trabalhando, precisa ser outro, ele não vai dar conta dos mesmos acordos de quando era na faculdade, né, e eu vejo isso, muito essa dificuldade do pessoal também, de acompanhar essas fases, essas diferentes fases, assim, né? Casais que estão há muito tempo juntos, estão mudando de fases juntos e não conseguem, né? Isso também eu vejo muito, assim, como é difícil para alguns... Pode pegar um pouco, puxando pro machismo, assim, que eu vejo alguns homens com muita dificuldade de ver as mulheres bem-sucedidas, e usando bem o termo nas coisas, né? Que é essa migração, assim, de carreira, às vezes, né? De, eu estou mudando de carreira, que eu já presenciei, assim, e fica, tá, e aí? Né? A gente tem casos de mulheres que ganham mais que homens, né? Isso é pra trazer que, às vezes, acordos precisam ser revistos. E, né, eu sou homem, nós vivemos dentro de um machismo estrutural, eu cresci com várias amizades e vendo amigos se posicionar de algumas formas que eu fui afastando aos poucos, fui indo para outros caminhos. E nisso eu observo o quanto é difícil, em vias gerais, para o homem ver a mulher bem-sucedida. O quanto que isso é uma questão de insegurança fálica dentro do relacionamento e que muitas vezes acaba com o relacionamento. Porque isso de fato não é conversado, isso não é visto, isso não é visto como uma questão de um benefício mútuo. Só pegando uma falha, assim, pra pensar, né? Que agora tu falou bem sucedido também, eu fiquei pensando, não na questão financeira, mas mulheres extremamente dependentes até emocionalmente. Sim. Como assusta, né? Aquela mulher que, de certa forma, se regula sozinha. Apareceu um problema, me dá um espaço que eu acho que eu consigo dar conta sozinha. Se eu precisar de você, eu te chamo, né? Então, já mostra assim, não, se ela precisar, ela me chama, mas ela sabe que tem isso, mas ela quer tentar sozinha. Isso assusta muito as pessoas, assusta, num geral, a sociedade, assim, né? Os familiares, às vezes, como assim, né? Fala o que quer, posicionamentos até políticos diferentes, né? Que mostram uma autonomia muito forte da mulher. Eu acho que abre muito mais para além do financeiro essa parte que a gente pegou do sucedido, né? Exato. O bem-sucedido profissionalmente, eu tenho uma conhecida, hoje um pouco mais afastada, né, que o marido trabalha como funcionário público e ela tem uma empresa. E quando a empresa estava menor do que o cargo dele, beleza? Quando virou e a empresa prosperou, eu nem sei se eles estão separados ou não, mas estão nesse rumo. Por quê? Tem essa questão de não entender as evoluções do outro, ou de achar que o outro vai ficar sempre estático assim. E esses acordos eles vão tendo que mudar
Não no sentido de mudar toda uma estrutura do que já foi construído, mas de adaptar para o melhor do outro. O quanto que é legal eu fico muito feliz quando chegam, né, e me elogiam a Ana. Para mim, eu fico muito feliz, porque isso também é uma conquista dela, mas também é uma conquista nossa, assim como quando me elogiam, acredito que a Ana entenda que é uma conquista. Porque é uma construção nossa de todo dia, de estar trabalhando, de estar conversando, de estar parando arestas. E isso é extremamente difícil para os casais. Às vezes eu pergunto para os meus pacientes, tá, mas tu perguntou tal coisa? Não, né? Tipo, bom, se tu não perguntar tal coisa, a pessoa não vai saber que tu não gostou de tal coisa. Que ela não tem a obrigação de saber enquanto tu não comunicar. Depois que tu comunicou a pessoa, aí ela tem a obrigação, uma certa responsabilidade de pensar sobre aquilo. Se eu faço alguma coisa e a Ana não gosta e ela não me fala que não gostou, eu não tenho como saber se gostou ou não. Agora me diz, não gostei de sua coisa. Para aí, então aí eu tenho a obrigação de parar e pensar sobre isso. Eu sempre digo, né, que casais maduros, né, precisam de conversas difíceis. Ou conversas difíceis constroem casais maduros, porque precisa dessa troca. Né? Se a gente parar para pensar, são duas pessoas com culturas, né, microculturas, digamos assim, de famílias diferentes que vão se unir e vão tentar alinhar propósitos. Então, tem alguns pontos que eu acho importante aí. Primeiro, a comunicação, né? Eu acho que precisa dizer. E aí a gente está falando, né, de casais que se potencializam. Eu acho que essa comunicação, primeiro, ela não pode ser sempre em tom de crítica. O que em muitos casais é sempre essa questão da crítica, né? Da crítica no sentido ofensivo. Pesar, culpabilizar, né? Às vezes pejorativo. Exato. Mas precisa se expor, né? O que enxerga que é importante para o outro, precisa conseguir dar um toque. Eu acho que eu sou uma das pessoas que nesse sentido de construção, eu mais falo coisas pro Gabriel. Porque, né, eu sou uma das pessoas que mais aponta, olha, eu acho que isso aqui tá assim, isso aqui tá assado. Porque a gente já desenvolveu essa confiança, né, de que não estou te culpabilizando, assim como ele também traz coisas de, olha, pensa, calma, vamos pensar. E eu acho que é dessa construção e desse entendimento de que o outro ele está ali para ajudar, ele está ali para crescer junto, ele está ali para partilhar a vida. Não como inimigo. Não como um inimigo, não como um competidor, né? Não como alguém que eu tenho que ter o controle ou manter até certo ponto afastado. E esse entendimento, às vezes, eu acho que ele é um pouco difícil, né? Porque... E aí eu volto àquele ponto, porque eu acho que isso é muito importante, é o que eu mais recebo no consultório, é casais que foram até certo ponto da vida, namoraram na adolescência, até certo ponto da vida foram juntos, mas dali, nitidamente, tu enxerga que eles não têm uma visão parecida sobre o que querem, sobre a construção dessa vida, e aí começam os conflitos, né? Então, eu acho que é importante, afinal, né, como se tornar um casal que potencializa um ao outro. Conversa. Conversa aberta, não culpabilizando, mas trazendo questões importantes. Conversa sobre a visão de vida, propósito, futuro, o que deseja. E eu acho que tudo isso tem que ser permeado por afeto, por essa noção de dar segurança ao outro. Né? Quer dizer, por que afinal eu e o Gabriel a gente juntou os nossos dinheiros, digamos assim, né? Porque eu senti confiança nele. Porque ele sentiu confiança em mim.
É cultivar no outro essa segurança. Eu acho que é fundamental pra coisa conseguir funcionar. Agora tu falou, né, tipo, pontos para se ter um relacionamento fortalecido. Pode ter pontos para não ter um relacionamento fortalecido. Né, perfeito. Ótimo, não, importante. Né, que a Ana trouxe, assim, primeiro, né, ver no seu parceiro um inimigo. Alguém que precisa estar abaixo de você e não na mesma linha que você. Né, achar que o sentimento do outro é menos importante que o seu. Isso não vai dar certo num relacionamento se os dois não estiverem no mesmo nível de importância, né? Que o sentimento do meu parceiro também é importante, porque é a partir dele que a gente vai se regular. Segundo ponto, não tenham conversas difíceis pelo WhatsApp, pelo Instagram. Conversas difíceis Mandar em precisam... direitinha Meme. Né? Tenham conversas no ambiente da casa, mas não tenham no quarto, porque o quarto não é ambiente para isso. Né? Vamos alinhar as coisas assim, uma sala, talvez, um escritório. Se eu puder colocar um adendo, Carol, Claro. na tua dica, eu costumo falar isso. Tentem também não fazer no calor do momento, da raiva. Né? Perfeito. Porque, gente, a gente vai estressar. Né? Às vezes a gente se irrita. E aí, procura, calma, né? Filtra. Poxa, de que maneira eu posso levar isso pra essa pessoa sem ofendê-la? Pra que ela possa me entender, né? E com muito carinho, muito afeto, olha. Né? Eu acho que dá pra no momento dizer assim, a gente precisa ter uma conversa sobre esse assunto, mas agora eu não estou disponível, assim. O que a gente vê muito é casais que, né, que fazem isso no momento, estoura e fala, só que aí tem um detalhe nesse momento. É que ele foi muito prolongado. Aconteceu uma coisa, deixou passar. Aconteceu a segunda, deixou passar. Só que elas vão ficando mais graves, né? Vai juntando e aquilo que já estava machucado vai aumentando, vai aumentando. Então não dá pra deixar ser uma bola de neve pra querer discutir a relação no calor do momento e muitas vezes pelo WhatsApp. Não dá, né? E eu falo isso pros meus pacientes. Vocês conseguem interpretar uma mensagem no WhatsApp? Eu digo, não tem tanta gente que bota kkkk e tá com o rosto sério, fechado. Não tem. Isso é interpretação de texto. A gente consegue a partir da gente, assim, né? Eu me lembro quando a professora de português dizia o que o autor quis dizer sobre aquilo. Não sei, eu não estava do lado do autor quando ele escreveu e não perguntei para ele. Posso dizer o que eu entendi daquilo. Exatamente. Né? A tua interpretação, então... Não dá também pra tentar interpretar o que o outro quer dizer pelo WhatsApp. Assim, numa conversa, né, frente a frente, tu tá, olha só, eu entendi isso, é isso que tu tá querendo dizer? Né? E isso é muito importante reforçar, assim, ó. Não é só falar, botar pra fora, mas assim, tá, mas tu tentou falar isso pra mim, é isso que eu entendi ou era outra coisa? Porque fica muito subentendido algumas coisas em alguns relacionamentos que a gente vê. Vocês, né, por exemplo, a gente falou de acordo, acordaram? Acordamos. Tal coisa, tá. E os detalhes? Não, a gente só acordou. Tá, mas aí não... E se o que cada um entendeu daquilo dali? Exato. E se alguém colocar nos comentários agora, que quem está nos ouvindo, alguém deve estar pensando sobre isso. Mas que chato falar sobre isso, Carol. Por que a gente precisa falar sobre aquilo e ainda detalhar? Por quê? Responde essa pra nós. Se você quer manter seu relacionamento, vai ter que falar da coisa chata. Porque relacionamento não é só coisa boa, apaixonite lá no início, né? Relacionamento é o dia a dia, é a parte super chata de falar com a pessoa todos os dias, né? Que a gente falou, a gente vai ter que falar de coisas de regar relacionamento. E falar de coisa chata é regar relacionamento. Regar relacionamento não é mandar uma rosa no dia dos namorados, postar uma foto nas redes sociais, né? Existem outros manejos que os casais precisam se conhecer, precisam se falar, né? E aí que entra a parte o que é relacionamento para cada um. Né? Que dali a gente falou dos pontos meio que, né, que não se fortalece. Eu acho que essa também é uma parte, assim, ó. Não saber que tipo de relacionamento o seu parceiro quer. Existem milhões de formas de se ter um relacionamento. Né? Então, isso também é algo, assim, que precisa ser falado, né? E aí essa situação chata de... que o Gabriel trouxe, né? Pode ser chato ficar falando, tem que sentar toda hora e conversar. Bem-vindo ao mundo do relacionamento. Bem-vindo ao mundo adulto. Né?
É trabalhoso, né? Ter um relacionamento é trabalhoso, né? Tornar esse relacionamento próspero, né? Que é o que a gente tá falando também, é trabalhoso. Tudo que tu quer fazer prosperar dá trabalho. Exato. Né? A plantinha que tu vai lá e tu quer fazer ela crescer, tu tem que regar, como tá falando a Carol. Né? As plantinhas do consultório que a gente tava... Tem que trocar o vaso, tem que... Tudo que tu quer fazer prosperar dá trabalho. Relacionamento também. Mas também viver numa eterna adolescência, no meio de jogos, com beberagem todo final de semana também é difícil. Como a gente vê... Não. Eu tô trazendo o oposto de não assumir a responsabilidade enquanto adulto. Escolha o seu difícil. Exato. Eu tô trazendo o viver na eterna adolescência. A gente falou um tempo atrás sobre isso. Isso é difícil também. Então, é importante escolher o difícil. Ter um relacionamento saudável é difícil. Mas vai te levar para lugares que possivelmente sozinho tu não quer chegar. Ponto. Isso é... E tem um outro fator... E complementando o que a Carol falou, né? E a Carol complementou o que tu falou. Então, é sobre a questão de família. É uma questão muito difícil, muitas vezes, para as pessoas entenderem que quando casam com a pessoa, essa passa a ser a sua família. E não mais a família de origem. Família de origem passa a ser parente. Ai, uma pessoa desse sistêmica fica feliz escutando. E às vezes a própria família tem dificuldade em entender eu amo muito minha irmã, minha mãe, meu sobrinho, minha avó, meus tios. Eu amo muito eles. Tô sempre ali quando preciso. Só que a minha família é a Ana. E ponto. E quem não entender isso, só lamento. Então, é um fator muito importante porque fica naquela assim... mas tem que fazer tal coisa pro fulano, mas tem que... A tua família é essa, tu pode fazer, mas entendendo o lugar que as pessoas estão ocupando. Eu acho que isso pontua muito, assim, de pessoas que não conseguem, né? A família nuclear, assim, que criaram... fui eu. É meu? Né? Se juntou com uma pessoa, se casou, tá tendo um filho, e esse núcleo não consegue ser a prioridade. Né? A família de origem ainda cobra muito, né? Ou a pessoa não consegue se desvincular também. Né? Eu vejo isso que é uma mão dupla, sabe? Dos dois lados colocando ali, aí eu fico, né, me questionando muitas vezes, porque parece uma questão de propriedade. Né? Esse membro da família ser visto como uma propriedade da família, e eu fico, e o resto lá, né? Porque fica resto, né? Se eu abro mão do meu núcleo ali que eu tô nutrindo, né, para um futuro ser legal, e a gente, olha só, a gente tá saindo, quase, né, saindo de casal pra família, porque para muitos é a realidade, né? Eu não tô mais fortalecendo o meu núcleo e tô lá no outro. Então, esse núcleo não vai ficar legal. Né? E como um parceiro ou uma parceira vai se fortalecer na vida, sendo que o parceiro de vida não consegue estar junto. Né? Não passa essa segurança, essa confiança de, ok, se der algo ruim, meu parceiro, a minha parceira segura as pontas, sabe? É uma coisa que eu converso muito com a Ana conversa muito comigo, né? Os problemas que ela tem são meus também. E os que eu tenho também são. E isso é, gente, o básico de um relacionamento. A gente não tá falando nem de algo muito... Uau! Isso é o básico. Não tem como assim, não, esse problema é teu. Te vira com isso. Resolve aí, Ana. Resolve. E depois tu volta. Não existe isso, gente. Não, absolutamente isso não existe. E isso acontece, né, quando de fato se tem um parceiro e uma parceira do lado. Né? Que aí se cria essa possibilidade de partilhar também os problemas.
Né? Isso foi algo que eu, por exemplo, tive algumas ressalvas porque eu era muito, olha, é meu, eu dou conta. Né? E o Gabriel foi conversando comigo no sentido de, olha, tu não tá sozinha, abre, né? E aí foi por meio dessa parceria que foi possível, né, abrir. Então, e aí eu fico pensando esse se desligar, né, da família de origem, mãe, pai, irmãos, etc., para ir para a família de destino, digamos assim, né, o parceiro, o quanto isso tem que estar firme, quanto esse relacionamento ele tem que estar firme, quanto eu preciso olhar no outro e enxergar algumas coisas que são bem importantes, né? O que eu acho importante de enxergar no relacionamento? Ter admiração pelo parceiro, né? Enxergar que o outro de fato está disponível para ti. Enxergar que o outro está com os 2 pés nesse relacionamento, com a intenção de fazer dar certo, né? Precisa ter essa troca, né? E aí quando vocês falam de pessoas que não conseguem se desligar da família de origem, né? Sempre fico pensando o quanto inicialmente essa pessoa já não tem uma dificuldade de olhar para si. Né? Porque o relacionamento é algo dela. Né? Então, se eu não consigo primeiro olhar para mim e me priorizar, eu não vou conseguir priorizar meu trabalho, não vou conseguir priorizar o meu relacionamento, né? E aí a gente tem que ter com muita clareza que tempo é limitado, energia é limitado, disponibilidade emocional é limitado. Então a gente tem que direcionar com muita clareza, né? Onde que eu vou depositar isso aqui? Né, essas coisas que são limitadas para todo mundo, onde que eu vou direcionar? Porque é onde vai de fato prosperar, né? E se não for no relacionamento, bom, aí também não vai, obviamente, prosperar. Eu acho bem importante a gente falar, né, que a gente não tá dizendo pra não dar assistência pra família de origem, né? Sim. Deem assistência, vão visitar, deem suporte, né? A gente tá falando vão visitar. Exato. Visitar, falou muito bem. Visitar. Né, questão, por exemplo, de supra as necessidades da sua família nuclear, né? Supra essas necessidades, que aí o ambiente vai estar fortalecido, a família vai estar fortalecida, que vai conseguir dar suporte nas necessidades da família de origem. Se ficar botando um pouquinho em cada lugar, não sei se dá certo isso, né? Então, não é para se desligar da família de origem. É um leve distanciamento. Uma distância de segurança. Exatamente. E isso... como é difícil. Né? Como é difícil... E quem está nos ouvindo até agora, né? Parabéns. Pode ter tomado alguns tapas na cara, mas continua de pé aí. Parabéns por ouvir. Porque isso que a gente está falando, não que nós temos a melhor relação do mundo, ou que nós sabemos falar sobre relação melhor do que os outros. Não é. Isso que nós estamos trazendo são construções teóricas, técnicas, vivenciais, de experimentação, de conversas difíceis. E não temos a intenção de sermos gurus e dizer, olha, faça assim. Mas também trazer a experiência para quem precisa rever o relacionamento. E talvez, infelizmente, uma boa parte das pessoas, e isso, Gabriel, serve como um baita corte, para colocar lá como uma chamada. A maioria das pessoas que deveriam escutar, talvez não estejam escutando até esse momento. E quem ouviu esse corte aí, volta lá e assiste tudo, tá? Estamos combinados? Era isso, acho. Era só fazer uma aqui. Vamos, até para já irmos organizando a parte final, falando de coisas bem objetivas para ter um relacionamento. Algumas dicas, orientações, algumas coisas em relação a um potencializar o outro. Tá, perfeito.
Eu adoro a questão, né, norteadora. Eu gosto de ser muito didática. Então, vamos contar. Bom, potencializar um ao outro. Eu acho que, assim, alguns sinais de que não se está potencializando o outro, né? Quando você ou o parceiro não consegue ficar feliz com as suas realizações, não consegue te apoiar, não dá abertura para tu ter ideias e sentimentos próprios, né? Quando o parceiro ou você se desconforta quando o outro está um pouco melhor em algum sentido, né? Melhor forma física, tá ganhando mais, tem mais amigos, quando isso desconforta. Tá com saúde mental. Exato. Então esses são alguns sinais que tem que estar em alerta. Opa, não tá acontecendo a questão de um potencializar o outro. O que vai ajudar? Comunicação. Comunicação da maneira que a gente já falou aqui, que a Carol explicou super bem. Obrigatório. Que é essa comunicação aberta, sem essa questão de culpabilizar, dedo na cara, mas de trazer, olha, eu desejo isso para o relacionamento. Você está comigo? Algumas pessoas vão olhar para o parceiro e enxergar que não. Outras vão conversar com o parceiro e enxergar que sim, né? Mas o eixo que eu acho que é fundamental é entender que é uma dupla. É uma dupla, né? Se for uma dupla, né? Essa união, podem ser mais pessoas, mas são vocês contra o mundo, são vocês contra a dificuldade, né? Eu sempre digo isso. Não é que é você contra a pessoa, são os dois contra esse problema que tá aí, seja ele qual for. Então, eu acho que o eixo central para se potencializar é isso aqui, ó, né? Sabe? Sentir que são os dois juntos para enfrentar as coisas. E aí eu acho que fica mais fácil. Antes de passar a bola para ti, eu quero complementar. Também tem uma coisa que é imprescindível para além da comunicação. A questão da confiança. Acho que tu falou um pouco, a gente já falou um tanto durante o... Serve para nós? Quando se começa a colocar más reticências e ter certas lacunas em relação ao relacionamento, eu confio nele, eu confio nela, mas... Ou não sei se confio, não sei se... Isso já é um sinal de alerta gigantesco. Porque não tem como ficar no meio do caminho num relacionamento. No meio do caminho te destrói de dentro pra fora. E destrói. Esse é um corte maravilhoso. Repete. Porque no relacionamento, ou tu tem confiança na pessoa, ou tu não tem. Não é eu confio mais ou menos, ou eu confio em partes. Senão o relacionamento... Não vou falar, senão pode ser censurado. Mas enfim, é por aí. Posso falar um último recado, assim? Mas depois tu pode falar. Só para esse momento, porque assim, ó, eu queria deixar muito claro e até encorajar as pessoas. Não se limitem em relacionamentos medianos, relacionamentos pobres, né? O que é um relacionamento pobre? Um relacionamento pobre de afeto, pobre de comunicação, pobre de entendimento, né? Pra gente pode ser tão básico, mas tem pessoas que não têm paz, tem pessoas que não é natural sair na rua sem que o outro saiba exatamente qual o ponto da rua que tu está e aonde tu vai e com quem tu volta. Tem pessoas que não... Eu acho que assim, ó, o básico para a saúde mental é tu ter paz, principalmente, né, na casa, na tua casa, né? Então, o que pode ser a tua casa? Esse ambiente de conforto, né? Relacionamento íntimo com o parceiro é um ambiente para ser de conforto, não é um ambiente para te tirar a paz. Exato. E aí entra a questão que lá no início, na primeira chamada, eu falei sobre a ritmicidade dos núcleos rítmicos.
um relacionamento para ser potente, e espero que quem esteja nos ouvindo até aqui, quando desligar e deixar o botãozinho de like e se inscrever, não vai esperar nada menos do que um relacionamento potente, incrível e saudável. Não dá para se esperar menos do que isso é pouco. Porque relacionamento dá trabalho, como a gente falou. Mas tem um lado bom, e um lado muito bom quando é bom. E aí entra a questão da ritmicidade dos núcleos rítmicos. Tem um psicanalista que eu adoro demais, que é o Henrique Rondenstein, o winnicottiano, dentro da nossa abordagem teórica, que ele fala sobre ritmicidade, sobre núcleos rítmicos, que é quando a relação, e ele não fala só de relações amorosas, fala de relações como um todo. Estou trazendo uma adaptação aqui para falar sobre o quanto que é importante se ter esses núcleos no mesmo ritmo, numa mesma frequência, para se formar um terceiro núcleo, que é o relacionamento. Menos do que isso é realmente insuficiente, tá? A gente talvez esteja um pouco duro em falar sobre isso e falar dessa forma, falar de uma forma tão infusiva, mas menos do que ter um relacionamento saudável, incrível e potente, é insuficiente. Ter um trabalho com essas mesmas características é insuficiente. Viver num lugar que tem essas características é insuficiente. E nas relações, às vezes as pessoas se submetem. E aí a gente pode falar de relacionamentos tóxicos e tudo mais, e dar um outro episódio sobre isso. Mas, falando de relacionamentos que as pessoas podem sim trabalhar para isso. E relacionamentos tóxicos, bom, ele tem... Por isso a Carol trabalha super bem em relação a isso e atende cada vez mais casais. Nós encaminhamos vários casais em relação a isso que a terapia individual não abarca. E não é ter objetivos iguais quando a gente fala de núcleos rítmicos e ritmicidade. É de ter objetivos que converjam, que vão para uma mesma direção. Senão fica um cabo de guerra. Fica um aqui, outro aqui, outro aqui. Até o cabo arrebentar e derrubar os dois. Básico. Tem uma frase que, gente, eu não sei referência, vi em algum lugar. Mas que é a seguinte, o olhar que vale a pena, né, ou a magia acontece, não é quando tem a troca de olhares, mas quando os olhares estão para a mesma direção. Né? Que é isso que o Gabriel tá falando. Tem que ter esse olhar. Talvez não exatamente para o mesmo ponto, mas a cabeça tem que virar para a mesma direção. Né? Não sei se eu já falei pra vocês, mas tem uma brincadeira que eu faço em terapia de casal, assim, né? Pra explicar pra eles algumas coisas que eu falo. É nessa mesma ideia, tá? De que objetivo o casal tem. E aí eu dou um exemplo que não dá um do casal querer morar em Manuel Viana e o outro em São Paulo. São cidades totalmente diferentes, né? E eu não tô falando, às vezes não é nem da distância, mas é do contexto. São realidades diferentes, culturas diferentes. Então, se esse casal quer morar em lugares diferentes, né? Com todo esse contexto diferente... Com ritmos bem diferentes. Né? Acho que tem que rever muita coisa. E uma parte muito importante que eu quero trazer também, que a gente tinha falado um pouco antes, que não quer dizer que a gente não veja os pontos negativos do nosso parceiro e não fale pra ele, né? Não pontue pra ele, assim. Sim, vamos ter momentos que vamos precisar dizer assim, pega mais leve aqui nessa parte que acho que não tá indo pelo caminho certo. Mas é a forma como você vai abordar pro seu parceiro, né, essa crítica, né? E antes disso pensar, isso que eu vou falar pro meu parceiro é construtivo pra ele, pra nossa relação, ou é algo meu? Né? Algo que eu não estou sabendo lidar, né? E isso também é uma coisa de muito se perguntar, assim, né? Eu acabo por ser, por exemplo, jogo de futebol ou uma saída, jogar pádel, né? Isso eu dizer pro meu parceiro que eu não quero que ele vá. É por quê? É porque eu tenho desconfiança dele, é que eu fico insegura, né? Ou porque, né, o ambiente de lá, não, eu acho que é uma insegurança minha. Aí eu, né, às vezes eu pergunto pros pacientes, mas já te traiu, te deu motivos para ser insegura. Isso também é muito importante quando a gente fala
né, dessas inseguranças, dessas possíveis infidelidades, eu sempre pontuo muito, pessoal, vamos revisar. Né? Porque em alguns momentos, em alguns casais, a gente não vê nenhum motivo. Não teve. Né? E é uma questão muito própria. Que talvez até de relacionamentos anteriores. Exatamente. Experiências anteriores que se traz por um relacionamento atual. Né? Foram difíceis, né? E tem medo de acontecer de novo. Mas e aí é que preciso lembrar que um relacionamento atual também precisa ser reformulado, não vai ser o mesmo. Né? E lembrar que quem está na sua frente é uma outra pessoa. Eu acho que isso também abre para tudo isso que a gente falou. Na sua frente, no seu relacionamento, existe outra pessoa que você também precisa somar na vida dela e ela somar na sua vida. Se não ocorrer essa troca, não sei se é um relacionamento. Porque aí vai virar, acho que um cabo de guerra, realmente. E, de novo, né? Não se contentar com meia boca. Não se contentar com mais ou menos. Mais ou menos é média medíocre, como diz o Mário Sérgio Cortella. Então, nós temos que ter a régua alta para as coisas da nossa vida. E não se contentar com pouca coisa. E não é nenhuma fala motivacional, até acho que seja é um processo em relação a isso. Então, né, gente, parabéns para quem nos escutou até aqui. Tomara que tenha mexido com vocês, e essa foi a intenção de trazer várias reflexões para esse início de ano. Para quem não sabe, Maré Viana é uma cidade muito próxima, em torno de 50 km que a gente mora, que tem lá em torno dos seus 5 mil habitantes. E São Paulo, imagino... Acho que tem mais já. Eu não vi o último censo. Mas tem de 5 a 8 mil habitantes. Mas é uma cidade muito pequena com relação a São Paulo. Como o pessoal fala, se tu botar a terceira no carro, já terminou a cidade. Então, assim... Uma cidade da primeira. Então, assim... Conversem com seus parceiros, falem sobre as coisas, conversem sobre, tenham conversas difíceis, não posterguem essas conversas difíceis, vibrem com as conquistas, e é assim que se constrói passinho por passinho. Não esperem coisas de outro mundo, não esperem uma traição escancarada para falar sobre, assim, para falar sobre um relacionamento que pode estar falido, ou popularmente de esfregar na tua cara alguma coisa, mas também não espera ganhar o prêmio Nobel para elogiar o parceiro ou a parceira. Então, são construções diárias no relacionamento, e todo relacionamento potente, ele passa por construções de dia a dia, tijolinho por tijolinho. Sempre agradecendo aos nossos parceiros, ao Fluir Alegrete, nossa casa, com várias novidades. Sigam lá. Os cortes de Fluir estão no Fluir, @fluir.alegrete. Nesse vai gerar vários cortes. O Gabriel vai ter trabalho pra caramba pra gerar cortes. E ao Quinta da Aurora, o nosso ponto de encontro de café. Participei de uma trend deles lá, que obviamente a Alissa atendente lá, sabia que o meu prato favorito lá é um farroupilha com mortadela, bolonha e um mocatino de manhã. É indispensável, sem canela. Sempre peço todos os dias lá porque é fantástico. Ao Gabriel, né, na agência Dom Pássaro, que faz todas as edições, faz um trabalho incrível nas nossas redes sociais. O nosso Instagram tem crescido muito e estamos agora investindo nessa plataforma aqui no YouTube. Então curta, compartilha, né, dá essa força pra gente, para o nosso canal crescer cada vez mais. Te esperamos semana que vem, fechado? Até mais!